O Tocantins está entre os quatro estados brasileiros com maior desigualdade entre ricos e pobres. A pesquisa foi divulgada pelo IBGE e diz que aqui no estado essa desigualdade fica evidente na relação de gastos. Quem vai explicar para a gente o que significa essa pesquisa é o antropólogo Márcio Martins dos Santos. Bom dia. Márcio, o que significa esses números? Qual que é a realidade hoje que a gente enfrenta aqui no estado e por que essa desigualdade? Bom, na verdade, eu considero que é interessante pensar que mais do que os números propriamente ditos, o que é relevante nesse momento é pensarmos nas causas, melhor dizendo, desses números, né? Então, quando a gente vê essa desigualdade de gastos entre ricos e pobres, isso revela muito sobre o processo histórico de consolidação da economia do nosso estado. Mostra como, de certa forma, a concentração de renda que tem acontecido aqui, tanto no meio rural quanto no meio urbano, levam a uma reflexão sobre a necessidade de pensar novos tipos de políticas públicas, políticas econômicas sobre a desigualdade social. E qual que é o reflexo que se tem desse processo todo e desses números encontrados pelo IBGE? O que a gente pode perceber, o que você analisa que a gente pode perceber aqui no estado com essa disparidade? A gente pode perceber, quando a gente pensa no meio rural e quando a gente pensa no meio urbano, duas questões de ordem diferentes. Quando pensamos no meio rural, a gente pode ver que o estado ele tem privilegiado os grandes empreendimentos, tanto quando a gente fala de hidrelétricas, de estradas, quanto quando a gente fala do agronegócio. E esses grandes empreendimentos, se por um lado eles trazem desenvolvimento para um setor da população, por outro para os pequenos agricultores, para os pequenos produtores, eles não estão trazendo alternativas de renda. E também quando a gente fala das comunidades tradicionais, como indígenas, quilombolas. No meio urbano, a gente percebe claramente a falta de um processo de industrialização que faça com que ainda hoje a população urbana seja muito dependente do Estado, ou seja, do governo, né, dependente dos serviços públicos de uma maneira geral. Isso impossibilita que surjam novas alternativas de renda para difundir melhor a riqueza no estado do Tocantins. Na sua opinião, essa pesquisa também aponta esses caminhos para resolver esses problemas? A pesquisa em si não aponta os caminhos, mas a interpretação dos dados dela com certeza pode apresentar, melhor dizendo, porque serve como sinal de alerta para que tanto o governo quanto a sociedade civil, quanto as instituições privadas, pensem, reflitam sobre o que está sendo feito de investimento e o que pode ser modificado para melhorar a distribuição de renda no estado do Tocantins. Márcio, obrigada pela análise e pelas informações. Obrigado. Daqui a pouco, o seminário discute a sustentabilidade e preservação do Jalapão e também mais um fórum do projeto Palmas Minha Cidade. Agora são 6 horas e 50 minutos.